aconteceu. Eu estava fora do meu corpo. Eu estava olhando para o meu corpo à minha frente. Minha esposa estava à minha frente e eu lutava para conter meu corpo, extremamente chateado para não avançar nela. Mas minha visão era de 360 graus. Eu via tudo, então retornei à realidade. Eu me virei e bati com as mãos na estante porque estava tão bravo. Então eu sei que não foi sonho, pois no dia seguinte e nas semanas seguintes minha mão estava ferida. Bem-vindo, sou Kimberly, feliz por você estar aqui hoje. Temos um convidado tão empolgante. Mas antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e acionar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. E se você gosta de se manter atualizado sobre o que está acontecendo no planeta, mas acha que não tem tempo para isso, talvez queira se inscrever em nosso boletim informativo por e-mail de sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. É enviado todas as sextas-feiras pela manhã e nele tentamos incluir todas as coisas que achamos importantes que estão acontecendo no planeta. É muito curto, muito doce, totalmente gratuito. Se quer manter contato, é assim que se faz. Novamente, o link está na caixa de descrição abaixo. Achamos que você vai adorar. Hoje estou muito animada para me conectar com alguém que venho observando há algum tempo. Acho absolutamente fabuloso. Seja bem-vindo ao canal Benny Ferguson. Oi, Benny, como você está? Oi, Kimberly, estou bem. Ótimo Estou animada. para estar aqui. Estou animada em te ter. Estou te observando há um tempo. Você tem uma energia tão boa sobre você. E claro, a entrevista que você conduz é maravilhosa também. O que queremos saber como pessoas que não são canalizadores é o que estava acontecendo em sua vida antes disso acontecer para você e então como você começou a se conectar com o grupo que você canaliza. Bem, Eu te digo uma coisa, como muitos de nós, você sabe que eu comecei basicamente em um contexto religioso básico, eu cresci no cristianismo, mas uma das coisas que para mim era diferente era, e eu quero dizer até mesmo antes de eu começar a escola, eu sentia que havia algo errado com a ideia de amor e a maneira como estava sendo comunicada. Quando criança, eu sentia que algo estava errado. Simplesmente não concordava com algumas coisas ensinadas. E isso sempre esteve no fundo da minha mente e no meu coração enquanto eu crescia. Quando cheguei, bem, outra coisa é, quando criança, e isso é no início do ensino fundamental, comecei a ter o que a maioria das pessoas chama de pesadelos, mas eles sempre foram os mesmos para mim. Nesses pesadelos, sempre tinha algo me perseguindo e apesar do medo intenso, não conseguia fugir rápido o suficiente. Era sempre o mesmo sonho. Agora eu sei que eu me viraria e perguntaria o que ele queria me comunicar. Qual era a informação para mim? Na época eu não sabia, mas esses sonhos se repetiram várias vezes durante minha escolaridade. Na faculdade foi quando eu tive minhas primeiras, direi, muitas experiências fora do corpo, mas eu não sabia o que que eram. Houve momentos em que eu estaria dormindo na minha cama e eu poderia, parecia que eu estava acordado, mas eu não estava. Eu podia ver meu colega de quarto e o quarto inteiro ao tentar acordá-lo, pois sabia que ele ainda dormia. E eu estaria falando e apenas estaria fazendo sons como grunhidos. Tentava que ele me acordasse ao ouvi-lo, mas ele nunca percebia. Então cheguei ao ponto em que tentei me forçar a sair disso ficando bravo. E isso pareceu funcionar por um tempo. Avançando para 2006, eu estava trabalhando em serviços financeiros. Eu era totalmente licenciado para seguros fundos mútuos. O escritório onde trabalhava fica a cerca de 30 minutos da minha casa. E meu treinador, o vice-presidente sênior do escritório, ele tem vários escritórios nos Estados Unidos. E eles estavam indo muito bem financeiramente. E aqui está a coisa. Passei anos ao redor desses indivíduos e outros indivíduos que estavam indo bem. E então eu sabia tudo sobre o negócio. Eu conhecia os processos de vendas. Passamos por vários processos de vendas que eu aprendi. E eu sabia como fazer as ligações, todas essas coisas, mas não conseguia me fazer isso bem o suficiente ou com consistência suficiente para sequer me sustentar financeiramente. E então, com o tempo, sabe, são como 3 anos. Estava extremamente frustrado, me recordo de dirigir para casa um dia chorando. Comecei a bater no volante pensando: o que há de errado comigo? Não entendo o que há de errado comigo, sei o que fazer. E essas pessoas ao meu redor que eu sei mais do que elas, ou consigo ser mais bem-sucedido do que eu,
Então, semanas depois, tive outro sonho motivado pelo medo. Isso foi em 2006, já como adulto. Sonhei novamente com medo. Antes de despertar, disse a mim mesmo que estava farto do medo. E então, quando acordei, acordei em uma fúria de raiva total, que parecia que eu estava consumido pelo fogo. Eu estava chateado, como se um fogo ardesse em mim. E eu me levantei. Minha esposa veio ao redor da cama, me perguntando o que estava errado e tentando me acalmar. Aconteceu por volta da 1h30 da manhã. Eu estava fora do meu corpo, eu estava olhando para o meu corpo. Eu tentava segurar meu próprio corpo, que estava à minha frente, perturbado e se movendo em direção à minha esposa. No entanto, possuía uma visão de 360 graus, eu podia ver tudo, e então eu voltei à realidade, e me virei e bati as mãos na estante porque estava tão bravo. Então é assim que eu sei que não era um sonho, porque no dia seguinte, nas próximas semanas, minha mão estava machucada. Mas foi isso que me fez entender. Foi realmente isso que me impulsionou a acreditar que há mais do que apenas o que vemos com nossos sentidos. E isso não é a verdade, sabe? A verdade sobre nós existe além do nosso corpo, além da nossa mente. E foi isso que deu o pontapé inicial para mim, no que diz respeito a saber que havia mais e me levou a tentar entender o que aconteceu comigo, o que eu não conseguia encontrar em minha formação religiosa. Então eu tentei a princípio e me aventurei. Eu mergulhei em outras religiões e as estudei. E porque eu estava procurando o que aconteceu comigo e não comparando para ver o que estava errado ou certo em qualquer uma delas, eu vi os paralelos entre todas elas. Eu vi as semelhanças entre todas elas. Então eu me aprofundei na física quântica, psicologia. Sou formado em biologia com especialização em química. E então todas essas coisas se juntaram no que diz respeito à verdade de quem somos como seres humanos e o potencial que temos além do que pensamos com base no que vemos fora de nós mesmos, nossos sentidos físicos. Comecei a canalizar em 2012. Já ouvia canalizações. Eu já havia me aprofundado nessa informação e estava realmente absorvendo isso. Mas em 2012 foi quando percebi que estava sendo comunicado e não era apenas minha mente, certo? Não era minha mente pulando e era como uma comunicação de conversa. Então a primeira coisa que fiz foi sentar na frente do meu computador e tentar começar a digitar. E quando eu digitava, tentava entender enquanto vinha. E então eu perdia. Então eu disse, ok, deixe-me apenas digitar tudo e depois usar um corretor ortográfico e ver o que diz para que eu não perca. E foi então que percebi que estava fazendo isso, percebi que estava vindo através. E então a coisa engraçada é que depois de um tempo fazendo isso, percebi que havia recebido apoio por muito tempo. Kimberly, quando eu estava na faculdade, antes de um trabalho ser entregue, eu teria todas as informações, mas nunca conseguia começar a escrever até a noite anterior. Curiosamente, seria depois das 12 horas que eu conseguia começar a escrever, mas eu escreveria o trabalho naquela noite e receberia uma alta BA no trabalho. E sempre acontecia da mesma maneira. E eu percebi que eu estava sendo apoiado então por causa da maneira como as informações chegavam. Ok, quero interrompê-lo por um minuto, porque eu tenho uma pergunta urgente. Todos nós temos esse diálogo interno. Acredito que todos nós, sabe, conversamos conosco o dia todo. No entanto, existem experiências como a sua, onde as informações não vêm de você, não são geradas pela sua, sabe, pela sua essência. Como você fez para distinguir? Tipo, como de repente você percebeu, meu Deus, tem mais alguém aqui ou tem algo mais aqui? Como isso aconteceu para você? Bem, eu estava, sabe, eu tinha começado a me aprofundar na meditação e coisas do tipo, sabe? Tudo isso no mesmo período em que eu estava me expandindo para, ok, como eu faço? E A meditação é o portal para tudo isso? Sim, dos portais, e uma das coisas que você aprende com a meditação bem, você sabe, a ideia por trás da meditação é acalmar a mente bem. Você não acalma a mente, você foca a mente, e quando você foca a mente, ela se estreita. Todo o salto e movimento se estreita até um único ponto. É onde você se concentra na sua respiração, ou pode se concentrar em um som ambiente na sala, ou em um ventilador, ou algo assim. E quando você faz isso, a mente se estreita nesse foco, e então você pode estar ciente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo. E então, quando eu estava fazendo isso, e acho que quando percebi pela primeira vez, o que você percebe é que quando está sentado quieto e focado em um ponto, ou no que quer que esteja fazendo, focado em uma chama ou na sua respiração, a primeira coisa de que você se torna consciente é que sua mente pula de assunto para assunto, certo? Enquanto você está pensando sobre o que está acontecendo, ou vai para o que vai acontecer mais tarde, ou algo que você tem que fazer, ela pula.
Quando percebi que estava sendo comunicado, não era um pulo, era um fluxo de informações que era como se você estivesse se expressando para mim. E era um fluxo de comunicação e não era pulando. E fazia sentido, certo? E quando eu comecei, sabe, tentando digitar, eu sabia que não era eu, porque estavam sendo usadas palavras que eu não conhecia a definição. Então precisei buscar as palavras. Tive que buscar e entender as palavras. Oh, uau, isso é perfeito. Isso é uma coisa do tipo conversa. Então foi assim que comecei a saber que não era eu, certo? Isso você sabe, isso é tão interessante. Quando você está recebendo informações em um formato com uma linguagem que geralmente não usa, de uma maneira que você não estrutura suas frases, isso é uma pista. Isso é Uma pista. Todos nós temos esse potencial e fazemos, sempre somos nossos guias, membros da família. Eles estão sempre tentando nos apoiar. Tentam sempre comunicar-se conosco, mas eles não descem até a nossa vibração. Eles não chegam à nossa frequência. De vez em quando, nós atingimos uma frequência alta o suficiente onde a informação consegue passar. E é aí que os momentos de insight, todas essas coisas acontecem. Isso acontece porque estávamos animados ou nos sentindo bem em um momento. E nós tínhamos deixado de lado aquele desafio com o qual estávamos lutando e remoendo em nossa mente. Estávamos fazendo algo totalmente diferente. Pense nisso. Sempre que acontece um momento de ahá, geralmente quando há um desafio ou algo que você está trabalhando, você nunca está pensando nisso quando a resposta surge, você está fazendo algo completamente diferente. É como, ah, é isso. E é porque você está em um espaço onde a informação consegue passar de um dos seus suportes. Então está sempre acontecendo porque nós, como seres que são humanos, todos temos o mesmo potencial, sim. Para mim é como quando estou arrumando a cama ou, sabe, dobrando a roupa, algo completamente não relacionado. E então eu tenho esse grande momento de eureka. É como, porque isso não acontece o tempo todo? Porque estamos tão ocupados pensando o tempo todo. Sim. Então você começou a canalizar como você passou de, e eu sei que provavelmente foi difícil passar de ouvir e ser capaz de digitar. E agora você fala isso. Então, nos conte um pouco sobre esse processo e como ele funcionou para você. Na verdade, foi apenas uma intenção, porque você sabe que há outras pessoas que eu já estava assistindo, outras pessoas que canalizam. É claro, Esther canaliza, o coletivo de Abraham também, Esther Hicks, e ela estava fazendo isso. E então, Eu disse, ok, deixe-me trabalhar nisso. E então eu apenas comecei a praticar com isso. E apenas, sabe, como ir à academia ou qualquer outra coisa, você melhora quando começa a se concentrar em algo que quer melhorar. Você apenas começa a melhorar à medida que brinca com isso. E isso é tudo que eu fiz, sabe? É uma progressão de saber que você pode fazer algo por dentro, decidindo que é algo que você quer fazer e então melhorar nisso. como Como eu disse, é realmente como qualquer outra coisa que fazemos fisicamente, este jogo espiritual que chamamos de jogo de energia, é como qualquer outra coisa, você melhora quanto mais intensamente se concentra nele, quanto mais animado você fica, mais rápido você pode causar a expansão para acontecer, mais rápido você pode permitir e causar a expansão para acontecer. sim, e eu acho que você faz um ponto muito bom. É como as pessoas, acho que as pessoas muitas vezes vão entrar em algo que não é realmente mainstream e sentem que não podem fazer porque não conhecem o resultado final ou não são tão boas quanto outra pessoa, e é apenas aquele primeiro passo, e então esse primeiro passo te empodera para o segundo passo, e assim por diante. E é meio que uma coisa passo a passo. O que me deixa curiosa é como você está integrando essa informação, porque imagino que no início você não estava correndo pela rua com um pedaço de papel, mostrando a todos os seus vizinhos as mensagens que estava recebendo. Então, como você passou de entender que estava sendo comunicada para realmente integrar essa informação, e isso resolveu essa busca por encontrar a religião certa ou apenas o sistema de crença certo? Como isso funcionou para você? Na verdade, o entendimento, porque eu tinha passado pelas principais religiões do mundo procurando pelo que aconteceu comigo, e então ser capaz de ver os paralelos entre todas elas, realmente te expande além das religiões do mundo. Isso te expande além das práticas espirituais, porque você começa a entender o que está no cerne de tudo isso. Essa é uma das coisas que tentamos manter no que diz respeito a apoiar as pessoas a trabalhar em sua fundação.
E nós, como seres humanos, basicamente existem duas coisas em nossa fundação, se você quer fazer transformação em qualquer área, é a vibração, sua assinatura energética, a que você está expressando, como você se sente geralmente, e o conteúdo da sua mente, certo? Essas duas coisas estão na sua fundação. E se você trabalhar nessas duas coisas, quando começar a trabalhar nessas duas coisas e manter o foco lá, tudo começa a fazer sentido. Tudo o que você já olhou, tudo o que estudou, você começa a ver como todas as práticas, todas as técnicas, tudo o que as pessoas estão dizendo está afetando essas duas áreas. Então, uma vez que você saiba disso, vá direto para lá. Aprenda como afetar o conteúdo da sua mente. Aprenda como buscar continuamente uma vibração mais alta. E isso é o que não entendemos que tentamos apoiar as pessoas. O que ocorre ao fazer isso? Quando você está constantemente buscando uma vibração alta, e não importa como você faz isso, pode ser uma música favorita, pode ser uma cor favorita, e você está sentindo a pureza da energia que é isso. Quando você faz isso consistentemente, você se abre para as informações, as ideias, os padrões de pensamento que são dessa frequência. E uma vez que esses começam a entrar, vai ser completamente diferente da pessoa que você é agora, não importa onde você esteja. E uma vez que eles conseguem encontrar seu caminho, é como um momento de revelação em si mesmo. É como, ok, eu nunca olhei para uma flor dessa maneira. Eu posso ver como meus relacionamentos podem ser muito melhores, e isso é por causa da frequência que você tem entretido e o processo de pensamento, os padrões de pensamento e as ideias que são dessa frequência. Mas você precisa ser consistente com essas coisas, para que essa informação comece a fazer seu caminho até você. É o que sabemos agora. Para aqueles que estão assistindo e estão fascinados, mas realmente não entendem o que é uma vibração e o que é uma vibração mais alta. Você pode definir isso? Eu defino isso como qualquer coisa que te faça realmente feliz, e quanto mais feliz você pode ficar, e quanto mais animado você pode ficar, e quanto mais leve você pode ficar, mais alto você está indo. É assim que o Vini humano, não o Vini conectado, é assim que você descreveria? Ou você tem uma definição melhor? Não, basicamente é isso. Nós apenas, você tem que entender que nosso condicionamento, que nossa programação que temos sido, as ideias que temos sido condicionados e programados desde que éramos pequenos, desde antes mesmo de nascermos, estão nos mantendo em um certo nível de vibração. E na maioria das vezes é baixo, certo? Se você está se divertindo com as coisas que são, se você está focando mais nas coisas que não são ótimas na vida do que nas coisas que são ótimas na vida, então você provavelmente está em uma vibração mais baixa e sua experiência reflete isso, certo? E como você disse, se sentir bem parece simples, soa simples e também parece não ser forte, mas é muito, muito poderoso porque você pode, se apenas aumentar um pouco a frequência, é como se muda o patamar da sua experiência de vida. Tudo sobre a sua vida. É colorido pelo sentimento que você oferece, e essa é uma das razões pelas quais sugerimos e trabalhamos com as pessoas para esquecerem o que querem manifestar, esquecer o que querem criar em suas vidas, para começar e apenas focar na sua vibração, porque ela colore tudo, é a primeira coisa, e você pode fazer isso. Muda tudo, tudo muda. Então agora É quase como se você estivesse criando uma nova terra para si mesmo e realmente um novo verso para si mesmo, porque cada um de nós está expressando e criando um universo individual dentro do verso que é a fonte. Sim, Então agora você está canalizando seu como você começa explicando isso para sua família, para seus amigos. Como você se abre? Quero dizer, como foi isso para você? Foi um pouco nervoso ou você estava apenas tipo, ei, isso é o que eu estou fazendo e lá vou eu. ou você não tem a conversa. Eu Eu tentei expressar no início sobre minha experiência fora do corpo para meus pais, mas quando você expressa isso para pessoas que estão em um sistema de pensamento que qualquer um e qualquer coisa, eles filtram isso através de seu sistema de pensamento atual, e então se não faz parte disso, e não faz sentido. E é como se eles tentassem encaixar um quadrado em um círculo, se isso faz sentido. Então, eu meio que permiti que as pessoas viessem até mim na maioria das vezes. Agora, meus filhos, embora não tenham escolha, eu não os forço, mas eles estão cientes da situação. Eu tenho membros da família que sabem o que eu faço e temos as conversas e eles estão onde estão.
Mas na maior parte, no que diz respeito à família, eu apenas permiti que eles viessem até mim em vez de eu tentar fazer as pessoas verem isso. É o que a maioria faz, incluindo eu até certo ponto. Isso é tão emocionante e poderoso. Sei o que isso me fez e quero que as pessoas saibam. Mas sempre que você tenta impor coisas às pessoas, não importa o quão ótimo seja, a barreira surge. Você tem que deixar as pessoas virem até você. É quando estão dispostos a ouvir o que você fala. Mesmo que você esteja empolgado com sua religião, é a mesma coisa. Se forçar, barreiras se levantam. Ninguém deseja ser informado ou empurrado. Mas se eles te veem e estão ao seu redor e pensam: "Uau, isso está começando a fazer sentido para mim. Uau, como conseguiu?" Eles te perguntam, você compartilha e eles vêm até você, abertos. E isso faz sim. E essa é uma das minhas filosofias também, é que se eles não estão fazendo perguntas, eles não estão interessados, certo? Sim, certo. Então, como você sabe, de repente você está recebendo essa sabedoria que eu chamo de sabedoria fora do planeta, talvez seja, você sabe, todo mundo tem sua própria descrição diferente disso, como isso está te mudando internamente. Porque eu imagino que de repente você está recebendo uma história completamente diferente do que nos é contado aqui no planeta. E o que eu acho é que a verdade sobre quem somos é muito mais magnífica do que qualquer coisa que nos foi dita. Então, o que isso fez por você pessoalmente? E depois estou curiosa para saber sua opinião sobre por que nos contam uma história tão diferente no planeta. Por que isso? Por que a história que nos contam e que tantas pessoas estão vivendo é tão diferente da realidade de quem somos? Vamos ver. Mudou-me. Bem, vou te contar como está me mudando. Está me mudando porque sempre que interajo, estou sintonizando na frequência deles. A frequência deles me afeta mais do que as informações que compartilham. A frequência deles é, na verdade, o que permite a entrada das informações e a sua integração dentro do meu sistema, estando na mesma frequência. E você sabe, mesmo quando realizamos workshops e fazemos essas coisas, é mais sobre a frequência que as pessoas estão sintonizando quando fazemos nossas sessões privadas, sabe? As pessoas me enviam um e-mail uma semana depois dizendo que ainda estão se sentindo elevadas e não é por causa das palavras que foram ditas, é por causa da frequência em que estiveram por 1 hora e meia, 2 horas, que nunca experimentaram antes e está acontecendo de repente enquanto estamos conversando. Qual era a segunda pergunta novamente? Porque Por que você acha que a história que nos contam é tão diferente do que eu acredito e talvez você também acredite ser a verdade da nossa realidade? a vibração em que a informação está. Deve ser a vibração onde a informação está. A maioria, não do planeta, mas a maioria da humanidade no planeta está em uma vibração mais baixa. Então, todas as informações compartilhadas provêm desse nível de vibração. E quando você entra em canais ou na ideia de fonte, pense que todas essas informações estão em uma vibração mais alta. Vai ser completamente diferente. À medida que se brinca e pratica para entrar em uma frequência mais alta, se eles fizerem isso com consistência suficiente para que as informações entrem, a cada nível de frequência que você sobe, se usarmos o exemplo de alto-baixo, há um novo nível de verdade. Há diferentes níveis de verdade ao se mover para uma frequência mais alta. E então você sabe quanto mais perto você chega da fonte, ou quanto mais perto a informação está da fonte que você está recebendo, vai ser vastamente diferente do que você uma vez acreditou apenas como um ser humano andando por aí. Como mencionei, todas essas informações vêm de uma vibração mais baixa. Imagino que você se sinta bem sempre pela conexão que tem com alguém. Bem, aqui está a questão. Mesmo recebendo essa informação, ainda tenho, não desaparece apenas a minha programação. Estou tendo que trabalhar e liberar minha programação assim como todo mundo. Agora, o que acontece é que, porque eu entretenho essas energias, as ideias de vibração mais baixas surgem muito mais rápido. E às vezes isso pode ser frustrante e doloroso, mas eu tenho um processo que posso usar para lidar com eles na minha base. É isso que você sabe, ter ferramentas é a peça de poder, mas isso não apaga simplesmente as coisas que estão lá. Eu também preciso trabalhar com os meus como todos. Sim, então você canaliza Abraham. Como o Como você ficou sabendo quem era? Abraham, você sabe, Esther Hicks tem canalizado Abraham por muito tempo. E eu acho que Esther Hicks, porque é tão acessível,
ela é meio que como as pessoas começam a entender que somos muito diferentes do que nos foi dito. Então, como você integrou isso? Tipo, meu Deus, estou falando com essa entidade que é tão, tão parte da comunidade espiritual. Como foi para você integrar isso? Bem, Você sabe, estava ouvindo toneladas e toneladas do material de Esther no começo. E eu não sei se foi isso que me conectou a eles, ou se eu já estava, porque eles me disseram que esta não é a primeira vez que eu fiz isso, ou você sabe que eu estava fazendo isso antes desta vida, eu estava fazendo isso. E isso é meio que algo que eu disse que ia fazer desta vez também para ser de apoio. Demorou muito tempo para chegar a isso, mas eu estava ouvindo muito dele. Agora, eu sei por um fato que inicialmente não era o coletivo de Abraham, mas eu nunca perguntei quem era. Nunca questionei de quem era, só sabia que era distinto. E mesmo com a expressão de Abraham, Abraham é um coletivo, você sabe, ser humano, eles nos fazem essa pergunta. É como não, Abraham não é um indivíduo como nós olhamos e vemos indivíduos? Abraham é um coletivo. E eu posso dizer as diferenças sutis quando estou canalizando, porque as energias dos indivíduos dentro do coletivo podem ser diferentes. como Eu sou quando estou falando pode ser diferente, porque eles são diferentes. E um exemplo que eu uso é como se você tem uma família no seu bairro e você vai à casa deles e eles estão dando uma festa enorme e você pode ver todo mundo se divertindo na casa e você bate na porta e o pai vem à porta e você tem uma conversa incrível com o pai e depois você vai embora. E então você volta no mesmo dia, bate na porta e a filha abre a porta e você tem uma conversa incrível com ela e você vai embora e volta e encontra o filho. É assim que é se comunicar com Abraham. Sempre pode ser alguém diferente, mas está lá dentro do coletivo. E então as ideias e os pensamentos que eles compartilham são sempre ao longo das mesmas linhas, mas são entidades diferentes no coletivo. sim, e como eu entendo isso é que civilizações avançadas não necessariamente têm um líder. O que acontece é que o corpo energético mais qualificado para resolver aquele problema ou aquela questão irá avançar, expressar o que sabe e depois recuar novamente. E então a próxima questão será respondida por outra pessoa que é a mais qualificada ou tem a informação necessária. Então é mais um consciência de unidade com todas essas diferentes consciências que trabalham juntas como um coletivo. Isso soa verdadeiro para você? Isso parece verdadeiro para mim. Nunca fiz essa pergunta, mas isso parece certo. E eu sinto que já ouvi isso sendo comunicado antes. Sim, estou me perguntando e vamos trazer o Abraham em alguns minutos. Mas tenho mais uma pergunta para você, porque viemos para esta encarnação com um propósito. Fazemos isso por um propósito e meio que nos sentamos e planejamos o que vamos fazer e planejamos quais são nossos objetivos e metas. Então, você veio com o objetivo de trazer essa informação para o planeta, ser uma das pessoas que traz a nova informação para o planeta, porque você já tinha feito isso antes. Quando você realmente começou a canalizar, havia algo dentro de você que sentia como, oh, isso é realmente familiar, eu sei como fazer isso parece que eu já fiz isso antes, não é? Realmente eu já tinha feito isso antes, agora o que eu estava fazendo e algo que identifiquei que estava fazendo era liderar. Eu Não. admito, história rápida. Eu tinha 14 anos, acho que era abaixo e acima do peso, e estava em uma liga de basquete comunitária. Minha irmã estava na minha equipe e não tínhamos ganho nenhum jogo, e eu sou extremamente competitivo. Então, isso estava me incomodando e nosso treinador não apareceu para o treino. Nós só treinávamos uma vez por semana e ele não conseguiu comparecer. Então todas as crianças estavam lá, nós estávamos lá e eu reuni todo mundo. Eu sabia contra quem estávamos jogando e eles tinham muitos atletas em sua equipe. Essa era uma liga comunitária. Então, sabe, nós não íamos ganhar. Eu sabia disso, mas eu reuni toda a nossa equipe e disse a eles: eu apenas os inspirei a jogar muito, muito duro. Certo. E eles fizeram, e depois do jogo eu me senti ótimo pelo esforço deles. E essa foi a primeira vez, sabe, olhando para trás, e eu já fiz isso antes, olhando para trás. Essa foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de coisa em termos de liderança, e eu tenho feito isso a minha vida toda. Agora o canal veio. Não, eu não tinha a sensação de que já tinha feito isso antes, mas o que eu estou fazendo em essência, ou tentando fazer em essência, como alguém que canaliza, eu tenho feito silenciosamente por muito tempo, certo?
mas agora eu realmente comecei a superar a hesitação, os medos. Esse é o tipo de coisa que eu tive que liberar de dentro dessa condicionamento para me permitir realmente sair e ser mais visível no mundo. Sim, bem, vamos trazer o Abraham se isso for ok para você. Como você é um canal consciente, como é o processo para você? Acho que você diz canal consciente. Eu pensei em olhar para todos esses diferentes termos uma vez e ver exatamente o que eles significavam, mas eles estão sempre aqui. Ok, e eu quero dizer, eles me disseram para realmente parar de fazer a separação entre eu e eles, parar de fazer uma separação dentro de mim mesmo. Mas eles estão sempre aqui. Eu não preciso fazer nada realmente especial para começar, ok? E para te ligar de volta, você se lembra do que nós vamos falar? Você se lembra disso de alguma forma? Ok, e então eu. Tento não interferir com eles. Se eu pensar sobre isso, vou afetar a conexão, mesmo com bastante experiência, ainda afeto a conexão, então evito atrapalhar tentando compreender, mas escuto e me recordo de parte disso. Sim, eles mandaram interromper o Vini agora? Bem, se pudermos conversar com Abraham, seria ótimo. Obrigada. Certo, sim, estamos aqui. Certo. Bem, eu também estou animada, porque eu tenho escutado Abraham por tanto tempo para poder falar com vocês diretamente. É empolgante. Minha primeira pergunta a você é: do seu ponto de vista, o que exatamente está acontecendo nesta ascensão da humanidade aqui no planeta Terra e por que está acontecendo neste momento? Bem, Basicamente, as energias estão se movendo, as energias estão mudando em seu planeta. E é por isso que parece haver o caos, porque seu planeta mudou, está se movendo para uma vibração mais alta, e isso está causando a vibração e as energias da humanidade que estão dentro das energias do seu planeta. É como se estivessem batendo cabeças, e isso é o que está causando todo o conflito, o que parece ser conflito e todas as coisas que estão acontecendo em seu planeta, não apenas globalmente, mas em seu país e entre em suas famílias, se você notar, todas essas coisas estão acontecendo bem aí com a maioria de vocês em proximidade próxima. E é por causa das mudanças de energia e das diferenças de energia. Elas estão sendo acentuadas por causa da mudança do planeta. Isso faz sentido? faz. Obrigada. Minha próxima pergunta é: o que está causando a mudança? Ouvi algumas explicações. A primeira é que Gaia simplesmente decidiu ascender para uma vibração mais alta. A segunda é que, como o planeta está se movendo mais diretamente em direção ao Sol central, estamos literalmente recebendo mais energia no planeta. Por que essa mudança está acontecendo? É um pouco de ambos, ou é um ou outro, ou algo diferente? Bem, entenda que tudo tem uma presença energética antes de ter uma presença física. Então, sua primeira ideia é mais pura que a segunda, porque a segunda ideia tem mais a ver com a presença física do seu planeta e não com a presença energética. A presença energética significa que o seu planeta tem uma energia, não fisicalidade, mas uma composição energética antes do físico que você está percebendo. E então, nessa energia e no ciclo de vida do seu planeta, o seu planeta está vivo, certo? Assim como cada um de vocês está vivo, o seu planeta também é composto pelas mesmas partículas que compõem cada um de vocês. Seus corpos são feitos de, como vocês chamam, os prótons, os nêutrons, os elétrons que compõem a matéria física, que é o seu planeta, que compõem a matéria física, que é o seu corpo. É tudo a mesma coisa, certo? Então, o seu planeta está vivo e, neste momento, no seu tempo, está ascendendo. O mesmo vale para cada um de vocês, ouvindo essa informação, aceitando essa informação, está no processo de ascensão. Seu planeta está fazendo igual. E o ciclo de vida dele não tem nada a ver com a humanidade, certo? E então ele está ascendendo e está fazendo uma mudança em sua presença energética. E a humanidade está sendo afetada por isso porque a humanidade existe no planeta, nas energias do planeta. E é tudo que está acontecendo. Está em sua jornada de vida e está fazendo uma mudança. Está ascendendo. Então, por que Gaia decidiu fazer essa mudança? E minha compreensão, ou pelo menos o que estamos ouvindo no planeta, é que estamos passando de 3D para 5D. Então, por que Gaia tomou essa decisão? Ou isso estava no plano o tempo todo, apenas. Evolução natural, evolução natural. Assim como cada um de vocês está participando da evolução natural de sua própria alma.
Aqueles de vocês que estão novamente abertos para receber essa informação em sua vida passada, provavelmente não estavam. Na verdade, 10 anos atrás você provavelmente não estava, certo? Aberto a essa informação, evolução. Cada um de vocês está em sua própria jornada de evolução e o seu planeta não é diferente. E por isso quero agradecer a todos vocês, Abraham, porque vocês tornaram isso tão acessível e compreensível, porque as histórias com as quais fomos criados são tão diferentes da nossa realidade. E o que eu posso dizer pessoalmente, quando ouvi Abraham pela primeira vez, eu pensei, isso é a verdade. Isso parece tão verdadeiro para mim. Quero agradecer imensamente pelo excelente trabalho realizado. Você sabe, eu sou curiosa sobre o propósito da Terra e vou explicar. A Terra tinha uma vibração muito baixa e era um ótimo campo de aprendizado. Eu meio que vejo isso como um campo de treinamento para humanos da Terra. Você vem aqui, é áspero, é uma vibração baixa, há muita dualidade, muita contenda, e isso realmente causa muito aprendizado por causa dessa vibração baixa, dessa dualidade, desse conflito que acontece aqui no planeta, se não tivermos mais ambiente terrestre áspero de terceira dimensão, onde estamos Indo para aprender, onde vamos para aprender essas lições difíceis. Porque posso definitivamente dizer que nem sempre foi divertido, mas por Deus eu aprendi tanto. Então é que não precisamos mais da terceira dimensão, ou vai acontecer em outro planeta ou em outro sistema de realidade, bem. À medida que o planeta faz sua mudança, será e se move para um plano superior de existência, uma frequência mais alta. Essa frequência mantém seus próprios tipos de experiências a serem criadas. E entenda que sua escolha de posicionamento para a criação de experiências não se limita ao planeta em que você está agora, certo? Então, não há uma progressão linear direta de que você está no planeta Terra para fazer isso, aquilo e o outro para experimentar, e então, à medida que muda, você vai estar naquele planeta para continuar a crescer. Não é uma linha reta, certo? Você pode estar neste planeta e, depois de revisar sua vida, pode escolher ir para outro planeta ou vir para este planeta em um plano diferente, como um tipo diferente de espécie para a criação de experiência, certo? A jornada espiritual não é linear. Você pode ter uma prática com a qual está trabalhando aqui, e então você pode ir para lá. Como o Benny estava descrevendo, ele estava procurando compreensão nas religiões, e então ele estava aqui na física quântica e biologia, mas todas faziam parte de sua expansão. Não há uma linha reta, certo? E isso é conforme você continua a brincar com isso e você continua a realmente expandir-se e procurar evidências da mente da fonte que é a sua verdade. Você começa a ver novamente que não há linhas retas, que há potencial infinito e possibilidade e que você é isso. Isso faz sentido? Sim, obrigada. Estou indecisa entre duas perguntas. Vou fazer as duas perguntas. Não sei qual delas fazer, sabe qual é a ordem perfeita? Mas por que nós encarnamos para começar? Quero dizer, isso não é uma tarefa fácil, especialmente no planeta Terra, sabe? Na terceira dimensão. Por que fazemos isso se a vida com a fonte ou em uma dimensão diferente é tão maravilhosa? Por que tomaríamos a decisão de vir para cá? O propósito é criar experiência. Esse é o fim. Esse é o propósito. Na fonte não há bom ou ruim, não há certo ou errado como você percebe em seu planeta. É experiência. Em uma vida, você pode ser o mais pobre dos pobres. Na próxima vida, você pode ser o mais rico dos ricos. Em uma vida, você pode ser o marido em seu relacionamento. Na próxima vida, você pode ser a criança. É para a criação de experiência. Agora, o que muitos de vocês vão fazer é dizer, ok, bem, isso significa que alguém pode simplesmente ir e fazer o que quiser e ser mau e ser um assassino e todas essas coisas, e isso está bem. Eles estão sendo quem são com base nas informações que têm e na vibração em que estão para a criação de experiência. É toda uma experiência. Existe apenas alinhamento, e o que um indivíduo está expressando é refletido de volta para ele, e tudo está funcionando em perfeita harmonia, e acredite ou não, tudo está funcionando em amor. E entendemos que isso é difícil para você entender, pois você tem percebido a vida através dos seus sentidos físicos. Mas quando você vai para dentro e começa a entender a natureza da fonte, aqui está um exemplo.
Ninguém olha para a natureza e diz: "Oh, que leão terrível por comer uma gazela". Essa ideia nem faz sentido, certo? É simplesmente assim. É algo que faz parte da natureza. E eles estão em concordância e alinhados na circunstância. Suas espécies indígenas, elas entendem isso. Eles ainda entendem isso. Cada espécie entendeu isso, mas eles entendem isso. Os animais e as árvores e todas essas coisas estão trabalhando juntas e criando juntas. É o propósito da experiência. E à medida que você eleva a sua frequência e o seu entendimento, começa a se conscientizar do fato e perceber que eu posso escolher a minha criação. Eu posso escolher as energias que eu entretenho. Eu posso escolher as ideias que mantenho dentro de mim que são refletidas como experiência. E nesses momentos você pode começar a escolher, em vez de seu aprendizado, seu crescimento e expansão serem de tragédia e dor, mas crescer de pico a pico pode ser sua jornada de crescimento e expansão. Isso faz sentido? Sim, obrigada. Adoro essa visualização de pico a pico. Vamos recuar um pouco nisso e falar um pouco sobre o que é uma realidade aqui na Terra ou o que é uma realidade percebida que não é a verdade. Então, se você disser a muitos humanos, você cria sua própria experiência, você cria sua própria experiência. Muita resistência vai acontecer em muitas áreas diferentes, dizendo: não, aconteceu comigo. Eu não fiz isso, aquela pessoa fez isso comigo. Isso aconteceu comigo. Nada dá certo para mim. Você pode falar sobre esse problema, como porque porque muitos humanos estão tão presos nessa posição de que a vida está acontecendo comigo, em vez de a vida ser o que estou criando, com base no aspecto vibracional de onde estou no momento. Bem, a humanidade é condicionada a olhar para fora de si mesma, eles são condicionados a olhar para fora de si mesmos, e então você olha para fora de si mesmo por um motivo. Você busca responsabilidade fora de si. E por sua vez, você olha para fora de si mesmo para encontrar causa e culpa para experienciar, certo? Bom, ruim ou indiferente, seus companheiros de crescimento faziam isso. Então, essa é a condicionação, mesmo que implícita. Mas você pode rapidamente entender a verdade olhando para dentro e percebendo como uma experiência faz você se sentir, percebendo como seus padrões de pensamento são muito semelhantes ou têm sido da natureza da experiência, percebendo como suas ideias dominantes sobre as coisas são muito semelhantes ou alinham você, podem alinhar você com a experiência. E então, uma vez que você é capaz de ver, uau, eu estava pensando dessa maneira e eu tenho me sentido assim, e essa experiência me fez sentir assim, me fez sentir impotente, me fez sentir como uma vítima. Mesmo com rostos diferentes e minha mudança de cidade, meus sentimentos permanecem iguais. A experiência me fez sentir exatamente da mesma maneira que eu me sentia antes, da mesma maneira que me fizeram sentir quando eu era criança. Eu ainda continuo a ter experiências que me fazem sentir assim como um adulto, então a questão se torna: qual vem primeiro? A experiência fora de você ou aquilo que você está experimentando por dentro? Vamos te dar uma dica. Toda experiência que ocorre fora de você vira história instantaneamente. Imediatamente. No minuto em que esta conversa terminar, será história. Então, aquilo que aparece imediatamente no seu momento presente se torna história no momento em que pisca. No momento em que pisca, torna-se história. Pode ser a causa, uma experiência pode ser a causa da experiência? Não, não pode. Mas você pode provar isso para si mesmo, olhando para dentro e estando criticamente ciente de como você pensa, o que você acredita que causa esses processos de pensamento e como você se sente em conjunto com todas essas faculdades que estão ocorrendo dentro de você e começar a notar qual vem primeiro. Ah, isso foi tão bem colocado. Eu meio que fiquei com arrepios, então, para aqueles que estão, deixe-me recuar. Eu ouvi você dizer repetidamente, e eu amo isso, que um em alinhamento é mais poderoso do que milhões que não estão tão bem colocados e tão poderosos e tão verdadeiros. Você pode dar uma pequena lição de alinhamento cento e talvez três pequenos passos que uma pessoa, um humano da Terra, poderia implementar para começar a sentir ou começar a sentir seu caminho para o alinhamento aqui na Terra?
Bem, primeiro de tudo, entenda a natureza do seu diapasão, certo? A natureza do seu diapasão. Você tem dois diapasões. Você bate em um e ele começa a vibrar. O outro está parado, mas à medida que essas vibrações atingem o segundo diapasão, ele começa a vibrar aqui, na mesma frequência vibracional que a inicial, certo? Agora, a frequência mais alta sempre supera a frequência mais baixa. Frequência mais alta, frequência mais alta. Quanto mais animado, mais elétrico. Cada um de vocês sabe como isso se sente. Vocês sabem como isso pode ser contagioso. Bem, a raiva também pode ser contagiosa, mas não tanto. Mas aquela sensação de euforia é contagiosa. Isso pode fazer você sorrir, pode fazer você começar a rir e você nem sabe por que está sorrindo ou por que está rindo. É contagioso, mas estamos falando sobre a vibração em que você está. E quando você está em uma alta vibração, está expressando uma alta frequência sem motivo algum. Não pelo que você quer, mas por quem você é e pelo que pode, certo? Você dá aos outros a oportunidade de se sintonizar com você, certo? Sentem-se bem sem saber por quê. Eles se sentem amados e não têm motivo para isso. Ninguém disse eu te amo ou fez algo especial, mas sentem isso. Se você já esteve na presença ou se você assistiu a um vídeo onde há um indivíduo que tem se dedicado a essa peça e prática, e eles estão lá para ouvir esse indivíduo, e eles estão apenas sentados quietos, e o indivíduo que é o professor está apenas sentado quieto. O que eles estão fazendo é sintonizar com o indivíduo, a vibração, a energia. E à medida que cada um de vocês vive em vibração e oferece até mesmo uma fração de frequência mais alta do que, digamos, seus familiares na reunião de família, e você é forte o suficiente para não ser deslocado do centro, não importa o que aconteça nesse ambiente, então sua frequência se tornará dominante. Isso Requer consistência em para construir a força. Assim como quando você vai à academia e trabalha na sua força e ela cresce ao longo do tempo, conforme você joga em uma vibração mais alta ao longo do tempo, você aumenta a sua força até o ponto em que pode estar na reunião de família. Você pode caminhar pela rua, você pode entrar na loja e você absolutamente sabe que você é o centro e você mantém uma alta vibração e você sabe que está afetando as pessoas de maneira poderosa e bela. E você é forte o suficiente para não se deixar abalar por olhares sujos, palavras raivosas, qualquer tipo de acontecimento de baixa vibração que acontece ao seu redor ou que se infiltra em sua experiência. Você é forte para não se abalar. E nesses momentos você está sendo a luz mais brilhante naquele momento presente. E você está afetando aqueles ao seu redor, seja você dizendo algo ou não, foi colocado lindamente. Obrigada por isso. Há muita sabedoria fora do planeta chegando à Terra, agora. E nós somos tão generosos em minha mente, olho ao redor para coletivos como você e outros coletivos que estão falando através de humanos na Terra. E estou tão impressionada com a cortesia, a generosidade, a disposição para ajudar, a disposição para sempre entrar para responder a cada pergunta. E eu acho que minha pergunta para vocês é por que que vocês estão tirando o seu tempo para fazer isso? Parece que estamos sendo banhados com tanto amor, consideração e energia. O que está por trás disso para vocês? Por que vocês estão fazendo isso tudo? todas essas coisas que você diz são lindas e agradecemos por isso, mas queremos ter certeza de que você não nos eleva, ou qualquer um de vocês não nos eleva acima de vocês mesmos, pois somos iguais. Nós e vocês somos iguais. Nós apenas podemos estar um pouco mais adiante em nossa jornada. Podemos estar um pouco mais adiante na estrada, mas somos iguais. E estamos compartilhando essas informações com você para oferecer suporte, porque escolhemos fazer isso, porque te amamos. E, simultaneamente, isso também é na fonte a criação da experiência. E assim, estamos nos beneficiando dessas interações enquanto você faz o seu caminho por essa realidade no seu plano de existência. Você está nos apoiando na criação da experiência. E é assim que, com o nosso apoio a você, estamos nos beneficiando através disso. Interação, tanto quanto você acredita estar se beneficiando desta interação. Novamente, somos iguais. Podemos estar um pouco mais adiante na estrada, mas somos iguais em energia e em fonte em nossa própria jornada, assim como você está em sua jornada. E é aqui que, por causa do condicionamento, por causa da programação, por causa da sua ideia de hierarquias e coisas no seu planeta, muitos colocam entidades não físicas
ou coletivos não físicos que estão se comunicando, eles os colocam em um sentido hierárquico. Mas na fonte não há hierarquias. Somos iguais, compartilhando amor. E você precisa entender isso. Você é nós somos você. Você é poderoso. Você é onisciente, você é onipresente. Você tem potencial infinito. No minuto em que você percebe isso, no minuto em que aceita essa verdade para si mesmo e no minuto em que começa a reivindicá-la através de sua intenção, assim como nós fazemos, você tem que entender isso. Entendi, foi lindo. Obrigada. Eu agradeço o seu tempo, Abraão, e espero que possamos fazer isso novamente. Podemos conversar com o Benny agora? Com certeza, estamos empolgados por você e por essa plataforma que está desenvolvendo. Somos gratos por poder oferecer suporte sempre que possível. Muito obrigado. Sim. Ei, lá está ele. Isso foi tão bom, querido. Foi tão bom. Eu simplesmente adorei. Você deve estar se sentindo muito animado agora, porque eu certamente estou. Eu não realmente, bem, às vezes eu faço, às vezes como a energia sobe. E então quando eu termino com uma sessão ou fazendo workshops e coisas, eu posso sentir essa euforia, mas mais ainda, eu estou animado para aqueles que estão ouvindo, certo? Eu só quero meio que puxá-lo junto porque eu tenho uma cenoura na minha frente, Kimberly. Sempre esteve lá por muito tempo. E essa cenoura é, sabe, anos atrás na meditação, quando eu estava na cama e estava fazendo uma meditação onde você meio que desce as escadas, ao descer as escadas é como se aprofundasse em uma meditação. Quando eu estava fazendo isso, senti tudo se dissipar de mim. Todos os meus cuidados, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, tudo se dissipou de mim. E eu senti como era essa sensação. Mas porque isso me assustou, instantaneamente desapareceu. E eu estava tipo, voltei à realidade. Aconteceu uma segunda vez. Eu estava fazendo uma massagem na minha esposa e estava usando minha intuição para me guiar sobre onde ir. E aconteceu de novo. E dessa vez durou uns 20 minutos e tudo se dissipou de mim novamente. Eu experimentei essa sensação. E agora, enquanto trabalho com pessoas e temos esse processo que usamos, você se pergunta: qual é a verdade de mim na fonte? Deixe seu ser interior te conduzir até lá e sentir a experiência. E sempre, qualquer resistência que você enfrenta nunca existe, certo? Qualquer resistência ou conflito nunca existem. E há uma abertura, e há uma liberdade, e há uma paz, e há uma força, e há um poder. E foi isso que pareceu. Senti que poderia ter ligado para qualquer um e feito qualquer coisa naqueles momentos. Era apenas uma liberdade, não havia resistência. E é isso que eu quero para as pessoas. Esse é um espaço em que podemos andar e viver nossa vida a partir dele. Mas esses tipos de interações ajudam a empurrar as pessoas um pouco mais, um pouco mais. E isso é o que é emocionante para mim. E é isso que, sabe, me energiza. Sim, bem colocado. Fale sobre o seu trabalho atual. Ok. Então, o que estamos fazendo agora é oferecer sessões privadas onde trabalhamos com indivíduos que muitas vezes estão fazendo perguntas sobre seu propósito ou estão enfrentando algum tipo de desafio que perceberam que está se repetindo em suas vidas. Uma miríade de coisas. E na maioria das vezes as pessoas se sentem inspiradas a se conectar conosco. E eles fazem isso. Nós organizamos oficinas mensais onde os membros da nossa comunidade se reúnem. Geralmente nos encontramos numa tarde de sábado, por 2 horas, e é em um ambiente de grupo. E o que é interessante nisso é que as pessoas podem fazer suas perguntas com base em onde estão agora em sua jornada de vida. E é muito, muito poderoso. E uma das coisas que percebi é que, sabe, podemos absorver informações, mas se você não está obtendo as respostas para suas perguntas com base em sua vida agora, você pode começar a se sentir preso. É o que muitas pessoas dizem. É porque suas questões pessoais não estão sendo atendidas. Temos esse canal para responder perguntas das pessoas. E muitas vezes, quase todas as vezes, as pessoas dizem que tiveram perguntas respondidas que nem sabiam que precisavam fazer. E é porque o grupo na energia fez a pergunta que estava dentro deles que ainda não havia se tornado consciente. Então é muito, muito poderoso em vários níveis. E também temos uma comunidade privada onde estamos em contato muito próximo com as pessoas que estão na prática e prática dessa coisa. Temos um processo que lhes damos para afetar diretamente qualquer resistência ou conflito com o qual entram em contato, quaisquer lições de vida que estão carregando de vidas passadas, que estão se desenrolando em sua vida, traumas da infância. Eles estão trabalhando nessas coisas e esses são os tipos de conversas que temos na comunidade privada. Muita, muita coisa lá dentro. Organizamos tours para mostrar o que acontece por trás das cenas. Estou fazendo outro este mês
Mas sim, estamos apenas tentando oferecer suporte e, bem, primeiro ser mais visíveis. Obrigado por isso e ser um suporte para aqueles que estão prontos para nós. Sim, adoro brincar e praticar. Porque quanto mais brincadeiras podemos ter nisso, mais divertido fica, sim, e onde podemos saber mais sobre você na web, ok? Então, tem um monte de material no nosso canal do YouTube que é Consciousness Ascending, Shiro, Benny, Eric Ferguson, Jr. Se você colocar isso, ou você pode até mesmo, se você apenas colocar em Consciousness Ascending, você provavelmente verá minha foto. Eu tenho um treinamento gratuito que você pode baixar gratuitamente, está em www.imtediscourse.com. Temos uma página para nossas sessões privadas que é www.abram101.com. E eu tenho uma apresentação completa em www.accelerated.com. E nessa apresentação, passamos pelos 3 deslocamentos de atenção que você precisa fazer para garantir que está trabalhando no seu núcleo e afetando a si mesmo como sua base para a transformação. E também, a segunda metade dessa apresentação fala sobre o Ascension Accelerator, que é a nossa comunidade privada, se alguém quiser obter essa informação. Ótimo, tudo isso estará listado na caixa de descrição abaixo. Então você não precisa anotar tudo, estará lá embaixo. Benny, eu só quero agradecer do fundo do meu coração por fazer este trabalho. É tão importante. Vale muito a pena. E eu aprecio todo o tempo e esforço que você dedica ao trabalho com a humanidade. Sim. Obrigado. Parece que há tantos por aí, mas na verdade não são. E parece que muitas pessoas estão absorvendo o material. Mas quando você olha para os números da humanidade, ainda não é muito. Mas se estamos fazendo o trabalho energético, estamos afetando tudo, certo? Mesmo que comece apenas em sua casa e em sua comunidade, o trabalho energético, o trabalho de vibração, afeta tudo. É emocionante ver todas as pessoas interessadas e abertas a canalizar essa informação. Estamos aqui apenas para dar suporte e estamos empolgados com isso. Você está fazendo um ótimo trabalho. Esperamos sua visita novamente. Absolutamente. Todos. Certo. Muito obrigada, Benny. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.